Olá, olá, querido amigo, querida amiga, Pastor João Batista passando aqui para abençoar a sua vida através da poderosa palavra de Deus. E hoje iremos abordar um assunto muito específico, né? É algo que Deus operou na minha vida e eu quero compartilhar com vocês, tá certo? Hoje a gente vai falar como me libertei do homossexualismo. E o nosso versículo base para essa palavra, para essa mensagem de hoje, está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, ó: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Então aqui a palavra do Senhor, ela é muito objetiva e específica, e quando ela fala que a nossa carne, ela milita contra o Espírito Santo de Deus, contra o Espírito que quer fazer o que é correto, mas a carne quer fazer o que é errado. Então, no meu caso, para mim, o primeiro passo que eu tive que dar para que eu pudesse receber de Deus a minha libertação, eu tive que renunciar, isso mesmo. Eu tive que renunciar os desejos da carne, a vontade, a concupiscências, os desejos imorais que se passavam na minha mente. Então eu tive que renunciar. Então o primeiro passo a ser dado para alguém que quer realmente ser liberto do espírito do homossexualismo, que quer ser liberto das práticas homossexuais, ela precisa querer renunciar, ela precisa desejar não viver mais a vida, que leva no homossexualismo. Então ela vai lutar contra a carne, porque a carne deseja as concupiscências da vida, as coisas desse mundo, a carne deseja o pecado, mas o Espírito Santo, ele deseja ser santo. Então, para que a gente possa vencer as práticas, as vivências homossexuais, a gente, em primeiro lugar, assim como qualquer outro pecado, a gente precisa renunciar, dizer não, assumir um compromisso de não praticar, né? E a gente sabe o quanto é difícil para alguém que já vive a vida assim já há anos, renunciar à carne, renunciar as práticas que já comete há tanto tempo. Então, na minha vida, para que eu pudesse me libertar, eu precisei renunciar. Em seguida, desejando não viver mais daquele jeito, renunciando, abrindo mão de viver da maneira que eu vivia, eu decidi receber Jesus na minha vida, né? Recebendo Jesus na minha vida, eu consegui, de certa maneira, uma esperança em Cristo de uma vida melhor, de uma vida mais humana, mais santa. E assim eu comecei a minha batalha lutando contra os desejos da minha carne. Quando eu recebi Jesus na minha vida, quando eu aceitei Jesus, eu percebi que eu tinha que lutar contra aqueles desejos que eu sentia, eu tinha que lutar contra as vontades, né? E isso não é uma coisa fácil de ser feita. Por quê? Porque por vezes a gente vai sim sentir vontade, vai sentir desejos, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é a gente renunciar, é dizer não, hoje eu pertenço ao Senhor, hoje eu pertenço a Deus, então assim o Senhor vai te dando força. O que a gente precisa fazer? Quem está sofrendo na batalha contra a carne, querendo se libertar das práticas homossexuais, o que precisa ser feito? Você precisa, meu irmão, entrar em comunhão com Deus, em consagração. Você precisa buscar as coisas do céu, do Espírito, as coisas que estão lá com Deus, na presença do Senhor. E aqui no livro de Gálatas, se você depois puder estar lendo, você vai ver que existe aqui uma série de sugestões, né? Primeiro ele dá aqui ele cita aqui as obras da carne, que são conhecidas, e logo em seguida ele vai falar o que é o fruto do Espírito. Então eu preciso me encher das coisas espirituais para que eu possa me libertar. Eu preciso me encher da presença de Deus.
Porque eu tenho uma absoluta certeza de que ninguém muda da água para o vinho do dia para a noite. Não, vai ser uma luta constante, uma batalha diária. Todos os dias você vai precisar renunciar mesmo. Mas se você se encher da presença de Deus, isso vai se tornar bem mais fácil. Você vai conseguir vencer, né, os desejos da carne, se enchendo do Espírito Santo, se enchendo da vontade e da palavra do Senhor. Então, para mim, para que eu pudesse receber a minha libertação, eu tive que renunciar, receber Jesus na minha vida e me encher do Espírito Santo. Como é, pastor João Batista, que a gente se enche do Espírito Santo? Buscando a Deus e as coisas espirituais. A gente não pode limitar, como o apóstolo Paulo fala, a gente não pode se limitar somente o que a gente está vendo. Não, a nossa visão tem que ser avançada, a gente tem que ter uma visão maior, uma visão de águia, a gente tem que olhar além, porque nos primeiros dias, meses e anos pode ser difícil, sim, você pode sentir muitos desejos, você pode se sentir ali, digamos, com os seus desejos aflorados, mas com o tempo o Senhor vai te concedendo graça, com o tempo você vai se enchendo da presença de Deus, e Deus vai te ajudar, meu irmão, com certeza. Se você, assim como eu, tá lutando, batalhando para ficar bem na presença de Deus, para renegar os desejos das práticas homossexuais, pode ter certeza que se você levar uma vida de santidade, uma vida buscando a face do Senhor, o Senhor vai te ajudar, Ele vai te abençoar e você vai vencer a sua batalha contra as obras da carne, né? O pecado, irmãos, ele opera em diversas áreas da nossa vida. E para a gente vencer todo o pecado, para a gente sermos vitoriosos nas áreas nas quais a gente realmente somos mais frágeis, a gente precisa buscar a presença de Deus. Buscar a face do Senhor em tempo e fora de tempo. A gente precisa estar ciente de que a dificuldade, a luta vai vir. Vai ter dias que vai ser mais difíceis do que os outros, mas se a gente dermos lugar para o Espírito de Deus, se a gente buscar a presença do Espírito Santo, se enchendo das coisas espirituais, a gente vai vencer sim os desejos da carne, a gente vai vencer os desejos imorais e a gente vai conseguir aí se destacar e sermos assim como a própria palavra do Senhor nos sugere, que a gente vai ser luz nesse mundo, né? Então o que acontece? A gente fomos escolhidos para Deus, por Deus, isso mesmo. Pessoas que antes viviam nas práticas homossexuais, no pecado, ofertando seu corpo para o pecado, quando eles recebem Jesus, eles se tornam verdadeiros missionários do Senhor, eles se tornam aí propagadores do Evangelho, e a gente tem que levar a palavra de libertação e de salvação, dizendo que existe sim uma solução, mas para que possa receber aí a libertação das práticas do homossexualismo, você antes de tudo precisa querer sair, você precisa renunciar, receber Jesus na sua vida e praticar a palavra de Deus fielmente, né? A palavra é essa, praticar a palavra de Deus fielmente, obedecendo, se esforçando. E assim o Senhor vai te concedendo graça e você vai vencendo, né, as suas lutas e as suas batalhas. Eu quero finalizar aqui com um versículo da palavra de Deus, que está aqui no livro de João. Ele diz aqui no capítulo 2, no versículo 15, né? João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele diz, não ameis ao mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí lá no versículo ele diz assim, versículo 17, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você, assim como eu, escolheu, decidiu que não iria mais se entregar aos desejos imorais da prática homossexual, da carne, e decidiu firmar uma vida com Deus, meu irmão, tenha a certeza que o mundo passará. As lutas que a gente passa aqui nesse mundo passará, mas a vontade de Deus permanecerá para sempre na minha e na tua vida.
Amém? Então que você receba essa palavra e que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus, tá bom? Não deixa de curtir, de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos da notificação, que a gente vai estar sempre atualizando vídeos novos aqui, abordando esse assunto da grande obra que Deus fez na minha vida, tá bom? Então que Deus te abençoe no nome de Jesus.